Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido telespectador. Hoje vou introduzir a vocês um tema muito interessante de guias de onda e a gente vai explorar a fundo aí os seus fundamentos e dar uma observada nas aplicações disso no nosso dia a dia. Meu nome é Paulo Ricardo Pazito Barbosa e trago a vocês o mundo dos guias de onda. Bom, primeiramente nessa aula eu tenho alguns objetivos para a nossa turma. Primeiramente, eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que são e para que servem as guias de onda. Vocês precisam saber, no final dessa aula, em quais situações é mais adequado a gente utilizar uma guia de onda ou uma linha de transmissão convencional, que a gente já está habituado, como um cabo coaxial. Vocês vão precisar calcular a frequência de corte nessas guias de onda, entender como funcionaram esses cálculos, compreender os modos de propagação nessas guias de onda, que são as transversais elétricas e transversais magnéticas, conhecer esses tipos de guias de onda mais comuns de acordo com seus formatos que são construídos e entender essas aplicações, ver que coisas que a gente está habituado a observar no nosso dia a dia possuem as guias de onda inclusas em sua estrutura. Perfeito? Vamos dar sequência então no nosso primeiro objetivo. O que são essas guias de onda? Para que elas servem? Primeiramente, guias de onda vão funcionar como transmissores. Você vai injetar um sinal na ponta dela e vai receber isso do outro lado. Vai transmitir esse sinal, igual a gente faz com linha de transmissão, perfeito? Porém, de uma forma um pouco diferente. Essas guias de onda, elas têm essas estruturas físicas, que são geralmente metálicas, usadas para guiar as ondas eletromagnéticas. Então a gente consegue notar por esse tubo que é injetado um sinal aqui e ele vai passar não de uma forma reta, mas sim com uma curva. No caso dessa guia de onda, vocês percebem que o formato dela é um retângulo. Esse formato retangular, ele é de propósito. Por quê? O formato retangular, quando a gente injeta uma guia de onda no centro dele aqui, a gente vai provocar reflexões até o outro lado. Então, se eu injetar com uma polaridade vertical, eu vou receber numa polaridade vertical. Se eu injetar numa polaridade horizontal, eu recebo nessa polaridade horizontal. Perfeito? Existem guias de ondas que são feitas para conseguir alterar a polaridade da onda que eu estou injetando. Para o meu receptor receber num formato horizontal, sendo que eu injetei um formato vertical, certo? Essas guias costumam ter uns franzinos assim do lado. Nesse caso, a gente percebe que esta guia é muito rígida, mas tem alguns que possuem os chanfros, que são para a gente conseguir modelar a trajetória desse sinal. Perfeito? Bom, vamos dar sequência, falando também que elas funcionam em frequências acima da linha de transmissão. Perfeito? Por que frequências acima da linha de transmissão? Vamos fazer essa comparação comigo no próximo slide? Perfeito. Essas linhas de transmissão, elas são feitas para suportar tanto níveis DC quanto frequências elevadas. Entretanto, as linhas de transmissão, elas são boas em frequências da casa de megahertz, centenas de megahertz. Quanto a guia de onda, já trabalha na casa de gigahertz. Nesse caso, a gente percebe o quê? Vamos fazer uma comparação aqui rápida entre linhas de transmissão e as guias de onda. Linhas de transmissão, como mostro a figura aqui para vocês, a gente consegue pegar uma bateria, né, um gerador de energia qualquer, e conectar através de um cabo coaxial a uma carga, como por exemplo uma lâmpada ou um resistor. Então, quando eu injeto um nível DC para esse sinal, eu vou conseguir acender a lâmpada, eu vou conseguir acender minha carga, eu vou conseguir trazer energia para minha carga. Entretanto,
Quando eu faço isso numa guia de onda, eu não consigo provocar o mesmo efeito. Por quê? A guia de onda, ela não é conectada por nada. Aqui no centro dela vai ser um dielétrico, normalmente o ar ou o vácuo. Podemos injetar o vácuo também dentro dessa guia de onda. Ela vai rebater nas paredes um sinal de luz, por exemplo. Eu injeto um sinal de luz, eu rebato nessas paredes até alcançar a minha carga. Perfeito? Então, quando eu injeto o nível DC, não possuo reflexão, porque eu não tenho alternação desse sinal. Então, eu não possuo uma frequência para esse sinal. Se o meu sinal não vai possuir uma frequência, ele não vai conseguir alcançar aquela carga, porque ele não vai sofrer reflexão no interior da guia de onda. Entretanto, a gente observa que a guia de onda não vai conseguir retornar energia para qualquer frequência injetada. Por quê? As paredes também possuem resistência. Essa resistência das paredes não permite a passagem de frequências baixas. A frequência baixa não vai conseguir provocar a reflexão adequada para alcançar o outro lado. Vendo essa situação, a gente consegue observar ali uma relação com o quê? O filtro passa altas. No caso, então, frequências abaixo da projetada não vai conseguir alcançar a nossa carga. Sendo assim, a gente precisa de um quê? De uma frequência de corte para conseguir associar frequências que conseguem passar no meu projeto e as frequências que não vão passar, que vão ficar igual num filtro passa altas. Vamos analisar certinho como é que funciona essa frequência de corte no próximo slide? Bom, tinha dado um pequeno corte, cada vez que a gente passa o slide tem aquele pequeno corte, mas vamos voltar aqui, ó. A frequência de corte, ela vai ser definida de uma forma geral pelas equações de Helmholtz e por algumas manipulações aí da equação de Maxwell. Como o foco nesse curso, nessa aula nossa, não vai ser descrever todas essas manipulações, vou deixar no finalzinho uma referência bibliográfica para quem quiser dar aquela olhada, certo? Mas vamos voltar aqui. A gente consegue obter, então, esse coeficiente H, que vai ser o responsável por determinar para a gente uma frequência de corte. A nossa frequência de corte vai ter uma fórmula muito simples. Vai ser H sobre 2π raiz de μ vezes epsilon. O que a gente consegue notar só por essa fórmula? Só pela fórmula aqui, incluindo o coeficiente H, a gente consegue notar que ele depende dos coeficientes do meio, da permissividade, da permeabilidade. Então, as condições do meio vão influenciar muito no comportamento da nossa guia de onda. Sendo assim, as condições da composição dessa nossa guia de onda mudam a nossa frequência de corte. Mas não só as composições, o formato que ela foi projetada, o tipo, o modo de propagação que está sendo utilizado nessa guia de onda conta muito para a gente determinar a nossa frequência de corte. Bom, aqui eu trouxe uma curiosidade, né? A guia de onda retangular padrão comercializada, a WR90, ela possui uma frequência de corte de 6.56 GHz. Para vocês terem ali aquela ideia do que eu falei no slide anterior. As guias de onda, elas têm um comportamento de atuar em frequências altíssimas, diferente de uma linha de transmissão. Que uma linha de transmissão, ela iria atenuar muito a nosso sinal. Perfeito? Bom, indo para os modos de propagação dessa onda, a gente vai ter aqui então o nosso transversal elétrico e o nosso transversal magnético. O transversal elétrico, ele possui uma componente nula na direção de propagação dessa onda. Então a gente consegue observar, vamos supor aqui uma propagação de onda em Z, a gente consegue observar que aqui em Z, a única componente que possui valor vai ser a magnética, certo? Aqui temos as equações definindo o que eu estou exibindo aqui no gráfico, perfeito? Então a gente, na transversal elétrica, a gente tem duas ondas elétricas perpendiculares à nossa propagação.
enquanto a parte magnética vai ter duas componentes perpendiculares e uma também na propagação. Já o método transversal magnético, ele vai possuir a elétrica nula. A magnética nula. Então a gente não vai possuir essa componente magnética na direção de Z, e agora o elétrico que vai possuir. Por que isso acontece? Diferentemente de um cabo coaxial, uma linha de transmissão, a gente não consegue comportar duas componentes estando perpendiculares. Duas componentes não. O campo elétrico e o campo magnético. Não conseguimos comportar ambos os campos com suas componentes na perpendicular. Diferentemente da linha de transmissão. A linha de transmissão ela tem um comportamento TEM, que é o transversal eletromagnético, o qual permite que esteja a componente elétrica em perpendicular e a componente magnética na perpendicular também com a direção de propagação. Isso se dá pelo fato do cabo possuir um condutor interno. Isso faz com que exista passagem de corrente de volta, o que permite que os campos se propaguem nessa direção. Só que, o que eu falei para vocês das guias de onda? As guias de onda não existe um componente no meio, não existe um cabo, não existe um condutor, não existe nada na parte interna. Existe o ar ou o vácuo, um dielétrico que a gente almeja ser perfeito, né? Tendo esse dielétrico perfeito na parte interna, não é permitida essa corrente de volta. Então, a corrente precisa permanecer através de uma das componentes. No método TE, é pela magnética. No método TM, é pela elétrica. Perfeito? Vamos seguir para o próximo slide aí, então, para a gente falar dos tipos de guias de ondas que a gente possui. Guia de onda retangular. O guia de onda retangular, ele é o mais convencional, ele é o mais barato na produção, ele é o mais simples na sua implementação, ele é maravilhoso. Tanto para o modo TM quanto para o modo TE, temos o mesmo coeficiente H, mostrando sua simplicidade que eu citei antes, né? Então temos aqui H, Mn são os valores que vamos atribuir da nossa propagação. Então a gente vai ter, por exemplo, um TM10 ou um TE01, onde M vai ser 0 e N será 1, ou TM10, onde M será 1 e N será 0. Certo? A e B são essas medidas que nós temos. Então A vai ser a componente maior, não vai ser sempre a inferior, vai ser a componente maior, e B a componente menor da nossa guia de onda. E a frequência de corte permanece com aquela mesma fórmula que eu apresentei para vocês antes. Então a gente vai notar que nas guias de onda é comum a frequência de corte ser aquela fórmula geral que eu mostrei anteriormente, mas o H ir alterando, porque como a gente já vai conhecer o material e também o formato, conseguimos simplificar aquela fórmula. Porque vamos combinar, trabalhar com gama, vamos voltar aqui o slide. Voltando para aquele slide, a gente tem lá gama, meio, o meio, que é a permeabilidade e a permeabilidade. Trabalhar com essas componentes dá um trabalho a mais para ser realizados os cálculos. Entretanto, a gente consegue simplificar esses cálculos quando a gente conhece o material, conhece o formato do nosso material e o modo que queremos transmitir. Temos aqui a guia de onda circular, a qual possui maior complexidade, porém não ficamos restritos a permanecer com um único modo de transporte. Lembra que eu falei que a gente pode transmitir na vertical, na horizontal? Aqui a gente não se limita a isso. O modo, a forma que eu transmitir, eu vou receber, independente, certo? Não preciso me preocupar com a recepção nem com a transmissão. Assim, para o modo TM, tem-se o Hzinho sendo P menos o enésimo zero de Jn dividido por A, onde A vai ser o nosso raio. E Jn vai ser uma derivada daqui da parte de φ. Será derivado desse φ.
Perfeito? Frequência de corte mantém com a mesma fórmula que eu informei antes. Entretanto, conseguimos notar que o modo de transmissão vai influenciar na nossa frequência de corte, ele vai alterar nosso Hzinho, perfeito? Então se atente muito quando for trabalhar com um guia de onda circular, perfeito? Passando aqui para algumas aplicações, temos as antenas de microondas, temos a fibra óptica e o radar como uma aplicação das nossas guias de onda. A fibra óptica tem sim o comportamento de uma guia de onda, por mais que sua componente seja um cabo, seja com um feixe de luz, a luz se comporta refletindo dentro do vidro, sendo o comportamento de uma guia de onda, perfeito? Então, essas foram as aplicações. Vou agora mostrar as referências bibliográficas para vocês, caso queiram acompanhar todo o conteúdo, toda a destrinção das fórmulas foi feita pela Maria Carvalho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e também fórmulas referentes à frequência de corte foram destrinchadas na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, certo? Toda a teoria, toda a argumentação foi baseada no professor Walter Pereira Carvalho Júnior. Perfeito, pessoal. Agradeço muito por terem acompanhado o vídeo. Forte abraço, uma boa tarde, um bom dia e uma excelente noite.